Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos ampare, que nós possamos aprender muito com esse tema que nós vamos iniciar hoje. Hoje nós vamos começar a falar a estudar o sétimo princípio fundamental, que é a lei de causa e efeito. Até semana passada nós estávamos estudando o livre-arbítrio. Eu perdi porque eu estava muito resfriada, eu tive medo. Pois é. Eu estava com Covid, por isso que eu não vim, tá? Eu fiquei com meu coração assim. Bacana. Eu queria ter vindo. E nós fechamos aí na semana passada o tema, interrompemos o estudo, né? Do tema livre-arbítrio, para retomá-lo oportunamente, ou toda hora, todo dia, né? Todo minuto da nossa vida nós temos que estar estudando esse tema, pensando nele, focado nele, porque ele que vai, como vimos, ele que vem definindo as nossas escolhas, ele que define as nossas escolhas. Então, e agora nós vamos uma consequência aí, primeiro escolhe e depois avalia as consequências da nossa escolha, o resultado das nossas escolhas. Então, o livre-arbítrio e lei de causa e efeito caminham bem atreladas, né? E são simultâneos, causa e efeito, como exercício exercício da nossa liberdade. Mas antes vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento, rogar a Jesus a proteção, enviar a Deus, nosso Pai, a nossa gratidão pela vida, por esse momento. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, e é na certeza de que o Senhor está sempre conosco, por intermédio dos seus parceiros, dos seus trabalhadores, dos seus ceareiros no nosso meio, eles que vêm nos intuindo, nos dirigindo e se responsabilizando diretamente por essa nossa iniciativa de estudo. Que a tua paz, Senhor, seja a tônica do nosso encontro de hoje, que possamos levar essa tua paz através do verbo a todos aqueles com os quais nós nos conectarmos por intermédio do nosso estudo de hoje. Fica conosco, que assim seja. E lei de causa e efeito. Quando a gente fala assim, o que a gente sente? Como a gente define isso dentro da gente? Responsabilidade. Ação e reação. Ação e reação. Estado de alerta. Toque de alerta. Mas nessa visão geral, assim, como eu vejo lei de causa e efeito? Você fala que você paga, Aqui se faz, aqui se paga. mais ou menos assim, né? Consequências. Preço. Com a medida que medido, sereis medido. Preço. Nós vamos discutir isso. Tudo é lícito, nem tudo você pode fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo Mas nem você pode tudo fazer. nos convém. Né? Esse não convém está ligado à lei de causa e efeito. Plantio e colheita. Plantio livre, como é que é? Plantio é livre, colheita necessária. E assim sucessivamente. É muito comum, tem sido muito comum a gente enxergar a lei de causa e efeito num olhar mais religioso. E através desse olhar religioso, periga da gente se equivocar. Porque nesse olhar religioso, em a gente não tendo tido um perfil mais bem estabelecido de Deus, ou seja, em a gente ainda em entender que Deus se magoa, que Deus retalia, que Deus vinga, que Deus pune, que Deus castiga. Então aí a gente está
trazendo uma interpretação, uma visão da lei de causa e efeito bastante destemperada do verdadeiro perfil de Deus. Porque nunca, em momento nenhum dos nossos estudos, nós precisamos tanto de focar nesse atributo de Deus para entender a lei de causa e efeito, nesse atributo que diz que Deus, está lá na questão 12 do Livro dos Espíritos, que Deus é soberanamente justo e bom. Porque é esse atributo que vai nos conduzir por um caminho mais luminoso de análise e de compreensão da lei de causa e efeito. Fugiu disso, nós vamos entrar em alguns trilhos aí meio trevosos de interpretação, de conclusão e de admissão disso em nossas vidas, o que é pior. Porque Deus não é punitivo e as suas leis também não são punitivas. Elas são educativas. E a lei de causa e efeito, muitas vezes nós lançamos sobre ela um olhar de punição, um olhar de vingança divina sobre nós, ou de cobrança divina sobre nós, ou de pagar um preço, que é que nós falamos, nós vamos conversar sobre isso, que é de pagar um preço por ter cometido um deslize, um equívoco e assim sucessivamente. Então a gente precisa de começar redefinindo o que é pecado, redefinindo o que é responsabilidade, à luz de um novo entendimento que o Espiritismo traz para nós, para que a gente não deslize aí por alguns despenhadeiros de interpretação, de conclusão, e não use isso na nossa própria vida, nessa nossa própria lida com Deus. E nós lidamos com Deus o tempo todo, porque Deus é imanente em nós, Ele está em nós. Quando nós contrariamos qualquer mandamento divino, isso vem para dentro de nós. Por isso é que se você não perdoar o pecado cometido pelo seu irmão contra você, Deus que está no céu da sua intimidade, também não te perdoará, porque gerará esse conflito aqui, e o efeito normalmente ele é desarmonizador de cada um de nós. Esse conflito íntimo que a gente vem vivendo através dos tempos, e que o grande desafio, a grande meta do ser é se libertar dessas amarras que ainda o retém nesses quadros mais deprimentes, mais entristecedores, que geram mais ansiedade, uma angústia que a gente não sabe de onde é que vem, que nós trazemos isso dentro de nós. É o que Paulo fala para nós, que não é ele mais que se comporta daquela forma de não conseguir fazer o bem que ele quer, mas o mal que ele não quer ele faz. Quando ele fala assim, mas não sou eu, entretanto não sou eu que faço isso, mas é o pecado que há em mim. Esse pecado que há em nós é esse montante de transgressão, de resultados de transgressão à lei divina, que nós trazemos em nós, nesse nosso exercício de vida, nessa vida imortal, onde nós agimos, escolhemos, pensamos, sentimos, fazemos. Então nós somos ativos o tempo todo, e muitas vezes nós nos equivocamos, a consciência cobra, e isso gera isso em nós. Isso já é um efeito bastante incômodo que nós trazemos em nós, no nosso campo íntimo, por viver essa incoerência, embora a consciência saiba as nossas conveniências nos arrastando para continuarmos fazendo, e o efeito disso gera em nós esses incômodos. Mas nessa visão geral, nós precisamos de remontar lá nas questões 600 e pouco, 612, 615, 617 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos trazem para nós as leis divinas ou naturais. E na questão 617, que são as leis naturais? E o que são as leis naturais? São as leis divinas. A pergunta nesse sentido, os Espíritos respondem, as leis naturais são as leis divinas. E na questão 617, Kardec pergunta se nessas leis naturais ou divinas está
estão incluídas outras naturezas, outras abrangências, vamos chamar assim, além das leis morais. E os Espíritos incluem ali na questão 617, eles incluem aí as leis da natureza, as leis físicas, que são leis divinas, e as leis morais. A ciência estuda as leis físicas e a ciência espírita estuda as leis morais. Então, ali eles já criam no mesmo bojo de legislação divina, no mesmo código divino, na mesma legislação divina, ele inclui Deus, Espírito, moral e matéria, leis que regem a matéria. Ali ele já reporta-se de novo à Trindade Universal. Para a gente entender que quando a gente fala em leis divinas, em pecados e etc, e responsabilidades e transgressões, é em todos os campos de atuação da vida, porque a Trindade Universal é Deus. Deus criou o Espírito, Deus criou a matéria. Nós nos relacionamos Espírito e matéria, e é nessa relação Espírito e matéria, em conexão com Deus, é que nós vamos errando e acertando. Mas enxerguemos também a lei de causa e efeito. A gente às vezes tempera a lei de causa e efeito com sal demais, ou às vezes com energia demais, destemperadamente, e traz para nós um sabor meio medonho, meio amargo, meio ácido, meio esquisito, que a gente só foca no feio. Mas a lei de causa e efeito, a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. E a lei de causa e efeito funciona para as duas, para a árvore boa e para a árvore má. E se a gente só focar na árvore que produz fruto ácido, aí a vida afeta demais a nossa autoestima e afeta demais até a nossa própria esperança. Então o Espiritismo vem com esse consolo para nós, mostrando os dois lados da vida, os dois lados do viver, os dois lados do dimensionamento, os dois lados, porque tudo na vida é dual. Por isso que Jesus se reporta a isso quando ele fala: se alguém vier trazendo a face da ofensa, ofereça a outra, porque para tudo é dual. Se alguém vem com a face do feio, ofereça o bonito. Para que alguém vem com a face do doente, ofereça o são, e assim sucessivamente. Então tudo é dual, e a gente precisa de estar atento a isso, para que a gente também comece a observar os efeitos positivos que as nossas ações têm gerado em nós, para ser um elemento dinamizador e gerador de esperança, de coragem, de vontade, de cada vez mais ter mais desse lado bom, e cada vez mais cada um de nós ir se melhorando e tendo efeitos mais positivos. Isso a gente consegue combatendo as nossas más inclinações, segundo os Espíritos nos ensinam. Conhecerás o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz a cada dia para combater as suas más inclinações. Então, quando o apóstolo Paulo fala do pecado que ainda há em mim, são essas más inclinações que eu trago de experiências passadas e que refletem no meu dia a dia hoje, fazendo com que eu gere mais e mais transgressões, porque se elas são más tendências é porque elas já não eram boas e continuam interferindo em mim aqui agora, também com essa mesma faceta ruim, essa mesma faceta focada no mal. É essas que nós precisamos de ir identificando e ir combatendo, para que a ação de agora gere frutos, efeitos melhores para a minha vida futura. Onde é que está a minha vida futura? Não é lá no plano espiritual, é daqui a pouquinho. Se eu emito um pensamento negativo aqui agora, esse pensamento negativo vai ser emitido, vai entrar nessa teia pensamentosa, nessa corrente pensamentosa, que eu gosto dessa expressão, que eu imagino essa teia de pensamentos aí, e não encontrando guarida, ele retorna à origem. Então, por isso é que volta para nós
tudo aquilo que nós exteriorizamos. É a tão chamada lei do retorno. A gente emite e recebe o reflexo disso de volta. E periga da gente, às vezes, entender isso como sendo um castigo divino, como sendo uma retaliação divina. E hoje o Espiritismo vem mostrar a gente um Deus soberanamente justo e bom. E Ele administra esse universo todo, criado por Ele, por intermédio das suas leis. E as suas leis não são leis terráqueas, são leis universais, leis divinas, que são aplicadas em todos os cantos desse universo. Os Espíritos chamam a nossa atenção, quando Kardec pergunta isso, se as leis divinas são as mesmas em todos os mundos. Os Espíritos nos chamam a atenção para que a gente considere a forma de aplicação dessa lei segundo a capacidade de assimilação de cada grupo de criaturas, vamos chamar assim, de cada mundo. Claro que as leis são as mesmas em todo o universo, mas onde ela é aplicada, em cada ponto desse universo, ela é aplicada de acordo com o destinatário dela, a qual ela vai ser aplicada segundo o grau de evolução desse povo, de assimilação desse povo, ou dessas almas, etc. Então, mas uma coisa é certa, as leis são boas e são universais. Estamos buscando entender isso para que a gente traga para dentro da gente um novo entendimento sobre lei de causa e efeito. Porque a gente é meio imediatista. Bateu, levou. Atirou, volta para si. E as coisas, muitas vezes, nós hoje estamos sob reflexos de atos de muito tempo atrás. E que o tempo, na verdade, o nosso tempo é contado do jeito que nós contamos. Mas Deus conta o tempo em eternidades. A gente precisa lembrar disso. Que o que nós estamos fazendo aqui agora pode ter reflexos, efeitos lá na frente. Bem na frente. Chamando de na frente, essa é a eternidade. Então, quando a gente entende essas leis divinas regendo a harmonia do universo, aí nós entendemos melhor, espiritualmente falando, a lei de causa e efeito. Porque o efeito que nós geramos ao agir perante essa lei, ele pode manter a harmonia divina do universo, ou pode gerar uma desarmonia nesse universo, incluindo nesse universo o meio no qual nós estamos inseridos, onde cada individualidade está inserida. Então a lei de causa e efeito, nessa visão, ela pode se fechar assim, o entendimento dela em eu agindo de acordo com as leis divinas ou contrariamente às leis divinas, e gerando a manutenção da harmonia do universo, porque tudo foi criado para ser harmônico. E dependendo da forma como eu ajo, como eu lido com isso, na aplicação dessa lei na minha vida, no dia a dia, a forma como eu lido com isso, eu posso manter essa harmonia ou posso gerar uma desarmonia nesse universo. Tá confuso ou está dando para ir bem? Sim. Ele sai respingando, né? Não é só ele e a situação. Vai respingando, né? Ao redor, nas pessoas, no universo, no clima, em tudo. E vai refletindo para aqui e para ali, respingando para aqui e para ali. Então, a primeira ideia que a gente precisa de ter é tirar essa lei de causa e efeito só dos eventos da vida, os naturais aí que a gente está acostumado a focar neles, os grandes pecados, e trazer nesse âmbito mais espiritualizado, vamos chamar assim, e enxergá-la como uma das leis divinas responsáveis pela manutenção dessa harmonia da criação divina, do universo todo, com tudo que está nele. E ele é regido por leis.
Na questão 621, os Espíritos respondem que as leis divinas estão na nossa consciência. E toda vez que a gente fere a lei, contraria a lei, transgride a lei, nós geramos essa desarmonia, o reflexo vem na nossa consciência. E, consequentemente, no nosso campo íntimo. Aí nós paramos de materializar a lei e paramos de gerar essa dualidade, esse jogo de forças entre Deus e nós. Se eu erro, Deus castiga. Se eu comporto bonitinho, Deus está do meu lado. E não é isso. Deus é Pai. Isso é o Deus antigo, da primeira revelação. Era um Deus vingativo, um Deus austero, um Deus... Mas depois Jesus vem e apresenta um novo Deus para nós. E chama Deus de Deus Pai. Pai zeloso, Pai amoroso, Pai que perdoa. Ah, mas o perdão é do jeito que eu imagino que ele é? Não. Hoje a gente está entendendo o perdão divino carregado dessa responsabilidade de conserto, de ajuste, de consertar. Então, por isso a lei de causa e efeito, ela deixa de ser punitiva e passa a ser educativa. Porque ela não é uma punição divina, ela é uma oportunidade divina para que a gente volta a trazer a sua parcela de contribuição através do acerto de si, consigo mesmo, para que essa harmonia volte. E ela não pode ficar só no campo da ação e da palavra, não. Ela precisa ficar também no campo do ajuste, da reparação. Quando nós agimos e desarmonizamos esse universo, nós precisamos de fazer algo para poder reparar isso. Aí nós começamos a entender a expressão do perdão divino como sendo uma nova oportunidade, ao invés de nos punir, quando nós transgredimos a lei, nós somos chamados a nos retificarmos de novo no caminho da lei. E muitas vezes e sempre isso dói em nós, nos incomoda. Mas esse incômodo não é um castigo divino, é um meio de Jesus, por intermédio da aplicação da lei, um meio de nos trazer de volta para o caminho através da nossa sensibilidade. Entendendo assim a lei de causa e efeito, ela fica mais branda e a gente se sensibiliza mais com ela e se sintoniza mais nela também, porque aí nós vamos começar a nos vigiar com uma consciência muito mais de compromisso nosso com esse universo maior e nos inserindo nesse universo, nesse contexto universal. Aí nós começamos a realmente nos sentir sujeito e nos sentirmos parceiros de Deus, porque espera-se, na questão 132, quando fala do objetivo da encarnação, um dos objetivos da reencarnação é que cada criatura contribua com a parte que lhe toca na obra da criação. Então nós nos sentimos co-responsáveis por isso tudo, por essa harmonia universal, e nos cobramos intimamente, e nos policiamos, e nos vigiamos, nos fiscalizamos intimamente com um novo entendimento, para que essa harmonia seja mantida. E quando a gente avalia, quando ele fala vigia, a gente começa a se vigiar para não contrariar, desarmonizar todo esse complexo harmônico que é o universo. Quando a gente enxerga a lei de causa e efeito mais assim, ela fica mais branda para a gente e nós ficamos mais em paz com ela. Oi, Júnior. Onde que fica inserida a culpa ou não nessa questão toda? A culpa é um sentimento de cada um de nós que guarda muita relação com a consciência que a gente tem do erro e muitas vezes até dessa sensação de incapacidade de consertar isso, porque a gente não pensa na reparação, a gente pensa no perdão, pensa no arrependimento, não conseguimos voltar lá. Acreditamos que Chico Xavier resumiu isso muito bem
quando ele, acreditamos assim, certamente, resumiu isso muito bem, quando ele diz assim, nós não temos como voltar atrás e consertar aquilo que nós fizemos de errado. Mas nós podemos começar agora a construir um novo fim. Então ele está falando de reconhecimento, de gratidão a Deus por essas oportunidades, ele está falando de reconhecimento do erro, de arrependimento sincero e de uma proposta nova de um novo construir, um novo edifício para frente. Então nós não podemos voltar lá? Não podemos mesmo, não. Passou, o passado é passado. Quando a gente vive no passado, nós nos deprimimos. Quando nós vivemos no futuro, nós ficamos ansiosos. Então nós precisamos de cuidar do presente, aqui e agora, olhar para trás sim, para ver o que nós precisamos de corrigir, de ajustar a nossa caminhada, e olhar para frente sim, mas sem querer se instalar lá. Olhar para frente, nesse conhecimento novo, ficar assim, lá na frente eu vou ser exatamente o que eu plantar, o que eu semear, o que eu construir aqui agora. Como é que eu vou ser lá na vida futura? Onde é que está essa vida futura? Em qualquer lugar, a partir de agora. Eu vou ser exatamente um reflexo do agora. Isso é lei de causa e efeito. Isso. Lá estarão os efeitos de tudo que eu causar aqui agora. E o que eu causar aqui agora, em desarmonia com esse complexo harmonioso que é o universo, por que ele é um complexo harmonioso? Porque as leis divinas são harmoniosas e ele é regido pelas leis divinas. Tudo está no seu tempo, tudo está no seu lugar, tudo está encaixado segundo a soberana sabedoria de Deus. Então, a gente assim vai entendendo essa lei de causa e efeito por uma forma mais doce. Assim sendo, a gente vai se eximir da culpa, né? Porque a culpa rotula, ela é muito pesada, né? E tem aquela questão, o amor cobre uma multidão de pecados. Sim, sim. Hoje a gente precisa de redimensionar a culpa, de realocar essa culpa no tempo e no espaço e em nossa vida. Ressignificar essa culpa que nós vínhamos sentindo e nos reconhecermos como passíveis de equívocos, porque nós estamos em aprendizado, nos reconhecermos como tal, assumirmos as responsabilidades dos nossos atos e cada um se predispor a reparar aquilo, a consertar aquilo. Mas a gente é muito imediatista, eu tenho culpa por coisas que eu já fiz e a pessoa já desencarnou, já foi embora, e agora como é que eu faço? Aí a gente precisa de pensar na vida futura, lançar um olhar de imortalidade sobre as nossas culpas, para que a gente tenha a certeza que nós seremos colocados em contato com eles de novo para a gente consertar isso tudo e criarmos dentro de nós essa predisposição para o conserto, para o ajuste e minimizar a dor, porque essa culpa gera em nós uma dor, minimizar a dor que gera essa culpa em nós hoje, com essa, mais que esperança, com essa certeza que o Espiritismo nos traz, de que nós vamos ser colocados frente a frente de novo com aquelas situações, não como punição de Deus, mas como oportunidade divina para que cada um se reeduque, e como oportunidade divina para que aqueles que são os sujeitos daquela história reconstruam aquela história, só que agora com mais harmonia com as leis divinas, e repare através dos atos e através da vivência, das experiências, através das transformações, das mudanças, que venham a reparação desse desarranjo, dessa harmonia do universo. É muito consolador, esse é o lado consolador do Espiritismo, que nos tira de uma estagnação culposa e massacrante que a gente vive nela, e nos projeta para uma oportunidade nova, e ainda nos instrumentaliza para vivenciar aquilo, porque enquanto nós estamos curtindo esses eventos de culpa que nós trazemos em nós, esses estados, nós vamos já maquinando, chamando assim entre aspas, né? Já vamos elaborando a forma da gente lidar com isso de forma diferente.
isso acontece nitidamente. Isso é exemplo pessoal, isso é exemplo de cada um de nós, é dentro de cada um de nós, acontece isso. Nós vamos processando isso dentro de nós e enchendo-nos de propósitos novos, de ideias novas, de recursos novos, para a gente, na hora que deparar com aquele quadro de novo, nós comportarmos diferente. Esse é o consolo maior que o Espiritismo traz para nós, de nos arrancar desse estado infernal de culpa e nos projetar num estado bem mais animador, dependendo de como nós processamos isso. Se nós realmente acreditamos nisso e nos instrumentalizamos para consertar isso lá na frente, nós saímos de um estado infernal para um estado de céu, porque essa culpa se esvai, porque nós temos a certeza que vamos ter a oportunidade de nos ajustarmos, nos harmonizarmos de novo com as leis divinas lá na frente. Mas sem lançar um olhar de imortalidade sobre isso, a gente não consegue. E de atividade também, porque nós não vamos para lá e vamos ficar lá contemplando ou ficarmos ociosos. A vida continua e nós continuaremos agindo ativos. Nós teremos oportunidade de reencarnações futuras com aqueles com os quais nós tivemos desarmonias aqui, para podermos harmonizar. E com todos os recursos que nós estamos recebendo hoje, aqui nessa encarnação, a futura certamente a gente vai ter um pouco mais de possibilidade de acertar. Porque aí entra um componente fundamental, que é a nossa vontade. Que é a nossa vontade, que é a gerenciadora, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, a vontade que é a gerenciadora dos nossos desejos, da nossa inteligência, está lá no início do capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, e do nosso desejo, da nossa inteligência e da nossa memória. Necessidade também. Entra aí, nesse campo aí, inclusive ele salva, dentre outras, a nossa memória. Porque se nós esquecêssemos, nós não tínhamos culpa, não. Nós temos culpa porque arquivamos tudo, memorizamos tudo. E nós sabemos hoje que a sede da nossa memória está no nosso perispírito. E quando nós trazemos essa culpa e ficamos processando essa culpa dentro de nós, a sede da memória, onde está situada essas lembranças, é o nosso perispírito. O nosso perispírito vai se ressentindo. E aí, isso vai contaminando a nossa saúde física, porque ao ressentir o perispírito, ele vai refletir esse ressentimento no nosso corpo físico. E aí, a razão da culpa ser tão adoecedora para nós. Porque a culpa se instala e gera efeitos deletérios, negativos do perispírito, da energia perispiritual, que por sua vez reflete no nosso corpo físico e que geram as doenças que nós tanto conhecemos, derivadas de culpas intensas, culpas que incomodam profundamente as criaturas, que lhes tiram o prazer de continuar vivendo. São muitos os que, inclusive, optam por fugir da vida física por causa de culpas tão fortes. É porque o entendimento dessa lei de causa e efeito, nesse nível que nós estamos conversando aqui, ainda não chegou para aquela criatura, senão ela deixaria para amanhã. O imediatismo não seria tão forte. E confiaria em Deus, que daria outra oportunidade e se prepararia para aproveitar essa outra oportunidade. Enxergando assim, nós vamos caminhando na direção de uma visão de um Deus soberanamente justo e bom, que não perdoa do jeito que nós achamos que perdoa, ou que achávamos que perdoava, mas que perdoa sempre pela expressão da oportunidade. É nos abrir novas oportunidades, tanto reencarnatórias quanto no plano espiritual. Nós vamos ter a oportunidade de ajustar muitas
muitas desavenças espiritualmente quando retornados, encontrarmos com eles lá. Se eles rezemos, oremos por eles para que eles estejam com o coração abrandado e que estejam com a mesma predisposição para reharmonizar com as leis do universo que nós estamos começando a desenvolver, se é que estamos começando. Então a gente acha que é só através das reencarnações. Não, retornando lá, aí novas propostas mais amigáveis, mais coerentes, mais harmoniosas com as leis divinas serão elaboradas no plano espiritual e colocadas em prática aqui em futuras encarnações. Então é um redimensionamento dessa culpa, é um novo olhar sobre essa culpa, e para que a gente tenha essa fé em Deus. Deus é Pai, e nós como pais não amaldiçoamos os nossos filhos quando eles cometem equívocos. Nós esperamos e exigimos que eles consertem aquilo, que se consertem pela vida fora, que tomem tino na vida. Meu pai falava muito isso: toma tino na vida, menino, e toma tino na vida, ou seja, que se reajuste com essa harmonia do universo, porque aquele comportamento, aquela escolha que ele está fazendo está incoerente com essa harmonia, está em desarmonia com o funcionamento dessas leis, que produzem exatamente esse efeito harmonioso em tudo da natureza, em tudo do universo. Nós vamos fechar aqui, interromper um tantinho aqui de tempo, só para a gente dar uma ajustada aqui no equipamento. Estamos voltando daqui a pouquinho para a gente dar continuidade nesse raciocínio, tá? Onde nós vamos trazer aí as leis divinas, a aplicação das leis divinas no dia a dia, as leis morais do dia a dia e as leis da física, as leis da natureza. Nós começamos a falar nela e vamos ver como é que é o funcionamento instantâneo das leis morais e como é que é o funcionamento das leis físicas, que é muito interessante, didaticamente colocado, para a gente ir se situando nesse contexto aí, dessa legislação divina. Até já!